Então, inicialmente aqui, na pasta XE Ming GW x86, a gente tem aqui projeto.exe. Dá um duplo clique nele, ele vai abrir o software, pode maximizar. Basicamente, o nosso software ele vai ter duas abas aqui, uma que é para realizar o cálculo do enlace, para isso eu preciso ter um perfil de elevação, e outra para eu poder gerar o perfil. Eu vou dar um clique aqui em gerar perfil, ele vai para a aba de geração de perfil, onde eu tenho aqui um conversor de coordenadas, de graus, minutos, segundos e o hemisfério, para aquele tipo de coordenadas graus decimais. Né? Então aqui eu vou primeiro precisar dos meus pontos, né, de latitude e longitude do meu transmissor e latitude e longitude do meu receptor. Para isso a gente pode vir no Google Maps mesmo. Aqui eu vou estar pegando o primeiro ponto como prédio da engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Clicando com o botão direito, eu consigo copiar as minhas coordenadas e colocá-las aqui. Coordenadas de latitude, as coordenadas de longitude. As coordenadas de longitude. A seguir, eu posso vir aqui e realizar uma conversão de coordenadas, se eu já tiver. Por exemplo, eu tenho do meu segundo ponto, que ele é 21, 41 minutos, 53,71 segundos sul. Minha longitude de 43 graus, 20 minutos, 36,01 segundos oeste. Realizando a conversão, eu só preciso copiar e colar. Muito importante que eu realize essa conversão e coloque elas nesse formato, porque toda a programação do software ele precisa de coordenadas em graus decimais. Então eu posso agora colocar um nome, colocar um enlace ou FJF, que vai ser o nome que vai salvar o meu perfil, e eu vou colocar aqui 10 pontos, só para a gente poder ver uma coisa. Então se eu adquirir, ele dá um aviso que o perfil foi adquirido, e veja que a resolução está muito ruim, exatamente porque o número de pontos está muito pequeno. Feito isso, então eu preciso aumentar o meu número de pontos para que eu possa ter uma melhor resolução aqui desse perfil de elevação. Vou colocar aqui 700 pontos, ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai adquirir todo o perfil de elevação com todos os detalhes que a gente quer, né? Então isso é muito importante, porque se eu coloco um perfil de elevação com poucos detalhes, às vezes pode ter um morro que ele não estaria pegando. Então o meu enlace ele vai estar sendo projetado errado. Feito isso, assim que eu cliquei em adquirir enlace, na minha pasta Static Relevos, ele salvou o enlace UFJF. Lembrando que as opções de ver terreno e calcular a precipitação elas não estão disponíveis nessa versão, ainda estão sendo desenvolvidas. Mas isso não vai ser nenhum desafio para que a gente possa realizar o projeto do enlace. Então a próxima etapa é a gente realizar o cálculo do enlace.
A gente pode vir aqui em calcular. A gente primeiro vai carregar o nosso perfil que a gente tinha salvo, tá aqui em mass.jf, e vamos verificar se é ele mesmo. Tá ok? Essa pasta em que fica salvo os perfis de elevação, ela está aqui na pasta do software, em Static, relevos, e está lá todos os perfis de elevação que vão sendo salvos. Então, inicialmente aqui eu vou colocar uma potência de 0 dBm, uma altura das antenas de 0, ganho das antenas de 0 dBi, uma frequência de 8 GHz, polarização horizontal, taxa de precipitação de 0, um fator K de 4/3 e uma perda de cabos de 1 dB por metro. Vou realizar o cálculo. Veja que eu tenho aqui algumas informações de elevação das antenas, atenuação dos cabos, atenuação por chuva, perda por difração, que nesse caso aqui está em 15,33, exatamente porque eu tenho obstrução da primeira zona de Fresnel. Atenuação no espaço livre de 129,93 dB, e potência recebida de menos 145,26 dBm. Se eu aumento a minha altura das antenas, eu vou ver que minha potência recebida ela diminui exatamente porque a minha atenuação por cabos aumentou, porque eu tenho uma perda de 1 dB por metro e eu tenho 10 metros de cabo da minha altura de TX, mais 20 metros da minha torre de RX. E, além disso, eu vou ter aqui que minha atenuação, minha perda por difração, ela zerou porque eu não tenho mais obstrução da zona de Fresnel. Então, eu vou ainda utilizar um sistema IDU mais UDU, em que eu vou desconsiderar essa atenuação de cabos. Eu posso ainda alterar o meu fator K, colocar para o fator mínimo de 2/3, que é para uma região de clima tropical. Eu vejo que ele diminuiu um pouco, mas não chegou a ter uma obstrução da minha zona de Fresnel. Ok, agora eu posso colocar um ganho de antenas aqui de 37 dBi para ambas as antenas e realizar o cálculo. Veja agora que minha potência recebida é de menos 85. Vou colocar uma potência de transmissão de 30 dBm. Agora eu tenho um nível de menos 55,93 dBm. Ok. Agora vamos considerar que eu tenho a chuva, uma taxa de precipitação de 80 mm por hora para uma polarização horizontal. Vamos ver o que vai acontecer. Veja só, esse link ele foi para uma atenuação de 9,35, atenuação por chuva, de 9,35 dB. Agora, se eu considero uma polarização vertical, essa perda cai. Se eu considero uma polarização circular, essa perda aumenta um pouco. Considerar a polarização vertical, ok? E vou considerar ainda que a frequência é de 15 GB. Veja que minha primeira zona de Fresnel diminuiu, mas minha perda de atenuação por chuva ela aumentou. Então a gente tem que escolher muito bem a frequência que a gente vai estar trabalhando. Vou estar colocando em 8 GHz e realizar o cálculo de novo. Então esse primeiro vídeo foi exatamente para a gente poder apresentar a ferramenta para vocês e para que vocês possam entender como que os campos eles têm que ser ali,
configurados e preenchidos conforme o seu projeto de massa. Muito obrigado e até mais.